Olá, bem-vindo. Esse é mais um Em Evidência comigo, Dr. José Neto. Eu sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e coordeno o curso Formação em Saúde Baseada em Evidência comigo mesmo, Dr. José Neto. Tem aqui hoje comigo para bater um papo o Dr. Raul Vale, que é gastroenterologista e tem um currículo assim de dar gosto, viu? Vou te falar que enche de orgulho saber que alguém desse gabarito está fazendo parte do nosso grupo. Então, queria primeiramente agradecer você, Raul, pela presença, por ser extremamente participativo no grupo de Jedi. O pessoal tem um carinho muito grande, o conhece como PubMed. E eu queria, além de te agradecer, pedir para você se apresentar, contando um pouquinho do seu background, de onde você veio, sua Certo. formação e o que você faz hoje. Tá, perfeito. Então, eu sou natural do Rio, né, de qualquer forma. Tive um avô que foi médico, mas infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu me formei na UF em Niterói, bem no início dos anos 2000, né? Me formei em 2001 e aí no início eu caí um pouco na vida, comecei a trabalhar e aí, em 2013, ainda por lá, eu fiz uma especialização em clínica médica, enquanto tocava plantão e tudo. E posteriormente, mas eu sempre tive interesse em aprofundar na área de gastroenterologia. Isso desde quando eu fiz meu TCC já foi nessa área, né? Então, aí eu vi uma oportunidade, parte da minha família era de São Paulo, né? Onde está meu núcleo maior de família. Então, eu vi a oportunidade de talvez vir para cá, vir para São Paulo, né? Então, houve uma oportunidade, na época, a Beneficência tinha Portuguesa de São Paulo tinha um curso de especialização nessa parte, nos moldes de residência, né? Então eu vim para cá com mala e cuia, né? Inicialmente fiquei na casa de um dos meus irmãos que tinha já apartamento por aqui. Depois, com o tempo, fui me arranjando meu próprio espaço, né? E aí comecei a desbravar um pouco, né? Concluí depois de 2007 e nesse inteirinho, engraçado como a nossa formação a gente vai ganhando novos nuances, né? Até a gente achar o nosso propósito, né? Eu confesso que nunca me imaginei dando aula nem nada, mas eu confesso que minha inspiração de alguns mestres ao longo da nossa trajetória nos vai marcando, né? Então, eu tinha um professor que me lembrava muito o estilo assim, do Ariano Suassuna, de dar aquelas aulas magistrais, que pegava uma música, botava... É um jeito assim bem cativante em si, único, né? E foi ele Uma que, de arte, certo né? modo, me despertou. Assim, é. E ele que me despertou um pouco a ideia de ir atrás das evidências, né? Em si, parte desse modelo de usar o PubMed foi por uma questão de praticidade e acesso mais fácil, né? Então ele orientou, você vai lá, visita a biblioteca do HC para ver como é que é e tudo mais. Eu cheguei a fazer alguns cursos também nessa parte de como usar essas ferramentas, mas grande parte eu fui meio que metendo a cara, né? Em si, né? E aí, nesse intervalo, já com essa ideia de tentar ou seguir ou carreira acadêmica, uma coisa que eu vinha amadurecendo, eu falei, sem ter mestrado ou doutorado, eu não vou poder ir muito adiante, né? Aí eu fui, lá no serviço, na época, não tinha nenhum programa nesse sentido, aí eu acabei indo parar na Unifesp, né? Que também é a Universidade Federal de São Paulo, que era próximo também do local onde eu estava, né? Ali na BP, e, de certo modo, num deslocamento não era tão complicado. Então, eu comecei lá a fazer o mestrado na área de hepatologia, de fígado, né? E lá eu já comecei a ter um novo contato em relação a trabalhos e tudo, né? Ainda voltado mais na parte de pesquisa, na parte de levantamento de artigos. Eu comecei a ter uma vivência inicial de analisar as meta-análises, então, a partir dali, né? E concluir no meio do caminho em si, né? E, posteriormente, após essa etapa, né, eu concluí a tese, eu converti para doutorado e concluí em 2014. Aí comecei a trabalhar para tentar outros caminhos, né? E na gastroenterologia eu comecei a me deparar com a dificuldade em relação a mudar o estilo de vida dos pacientes, né? Assim como outras áreas, a gente percebe que sedentarismo, dieta inadequada, isso tudo é um processo, às vezes, um pouco complicado de a gente avançar, né? E nesse intervalo eu também acabei passando um concurso no IANSP, onde hoje atualmente me dedico principalmente, né? No início eu fiquei mais fazendo ambulatório, tocando, mas aos poucos eu acabei me envolvendo com a questão da parte de docência lá, né? Por conta de ter um programa de residência, um dos maiores de São Paulo em si, o tamanho do hospital, as enfermarias. Então, aquilo, de certo modo, acabou me cativando e hoje eu não me vejo... Eu percebo qual a importância de também, mesmo que a gente não siga a carreira acadêmica, a gente ensinar. Isso
nos faz ir atrás das evidências. Então, esse convívio com os residentes, eu acho que é muito rico para todos nós, em termos de até ter essa visão da importância da medicina baseada em evidência nos momentos atuais, né? E hoje, além de trabalhar com residência, trabalhar no hospital, você tem também consultório privado, trabalha com convênios? Como é que você faz? Não sei, qual que é o resto do seu dia a dia? Certo. Isso eu vinha, na verdade, eu fiquei até 2000, em paralelo a essa parte, eu também fiquei durante um bom tempo, após ter concluído a residência, ainda durante o meu doutorado em curso, eu acabei sendo convidado pelo esse meu ex-chefe lá do serviço a integrar o grupo lá. Então, eu fiquei praticamente 10 anos, até 2019, na Beneficência Portuguesa também. Acabei assumindo a preceptoria lá, né, de qualquer forma, né? Então, isso foi uma experiência bastante rica, mas chegou uma fase que eu vi que lá eu ia ficar dando um pouco murro em facas, né? A instituição não tinha uma cultura, o foco principal na parte de educação em si, aí eu achei melhor tentar outro caminho, né? Aí eu confesso que tinha tirado agora esse ano 2020 para tentar até ver essa perspectiva de abrir o consultório quando, de qualquer forma, estourou a pandemia, né, em si, né? Então, nesse meio tempo também cheguei a fazer um concurso para uma universidade no interior de Minas, então eu também tentei ver esses outros caminhos, de qualquer forma, né? Show de bola. Você já contou um pouquinho como é que você se cruzou com a saúde baseada em evidência. Como é que você cruzou comigo? Onde é que você me encontrou para cair, de repente, sim, dentro do nosso grupo? Sim. Isso aí, na verdade, isso veio a princípio na questão de... Eu comecei já no ano passado, né, à medida que eu comecei a coordenar a parte científica lá das reuniões, eu também fui atrás de tentar buscar as melhores evidências, levantar trabalhos, e uma coisa que me chamou muita atenção, existe uma condição que, apesar de não ter grande experiência, que é a sinusite irritável, né? É uma condição, em geral, que tem um quadro clínico típico, característico, critérios para você estabelecer. E uma coisa que me chamou muita atenção é que não tem um tratamento assim considerado standard, com resultado de 20%, 30%, que placebo mais ou menos bate nisso, né? E uma coisa que comecei a me chamar a atenção dos trabalhos, que quando eu comecei a levantar esse assunto, era que existe um modelo de dieta chamado FODMAP, que propõe exatamente você estudar os carboidratos nos seus diferentes tipos e estruturas químicas. E estudando a dieta FODMAP, ela trazia resultados, assim, alguns trabalhos de mais de 50%. Então, é uma coisa que é realmente muito surpreendente, né? Aí eu comecei a levantar e eu bati. Ela tem uma certa similaridade com a dieta low carb, né? Em si. E aí, estudando a low carb, eu cheguei até o blog do Dr. Souto e, a partir dele, eu cheguei até você, né? Vendo vídeos e tudo mais. Eu já tinha alguma vivência, né? Não só pelo doutorado de medicina baseada em evidência, já tinha feito alguns cursos, assim, de finais de semana e tudo, mas é aquela coisa, você não botar na prática, aquilo você vai para o fundo da gaveta, né? Então, acho que seu curso veio num momento oportuno em si, que eu também estava buscando essa questão em si, né? E houve algumas outras questões também no meio do caminho, em 2016, que também me despertaram um pouco mais da importância da saúde baseada em evidência, que foi o meu movimento, no movimento Choosing Wisely, né? Em 2016, né? De qualquer forma, né? Isso também foi uma coisa que, de certo modo, abriu minha cabeça, né? Eu vou te falar que eu também fiz parte do Choosing Wisely na nefrologia, e é um movimento, para quem não conhece, que merece conhecer. Um movimento que nasceu nos Estados Unidos, chegou no Brasil em 2012, ou eu estou enganando, em 2015. 2012 ele sai dos Estados Unidos 2015, e chega no Brasil em 2015. E eu capitaneei isso dentro da Sociedade Brasileira de Nefro, Raul, dentro da Hepato ou da Gastro que você participou? Eu consegui viabilizar na Gastro. Na Hepato eu não tinha muita assim, proximidade da diretoria e tudo, então na época eu já tinha uma atuação na Comissão Jovem Gastro da Federação de Gastro, então eu vi uma possibilidade de isso ir adiante, né? Para quem não conhece, vale a pena, né? É interessante observar que isso é um modelo de repensar a medicina, né? Se a gente olhar, ao mesmo tempo, em 2012, surgiu nos Estados Unidos o movimento Choosing Wisely, e na Itália, o Marco Bobbio, que é um cardiologista italiano, lançou a Slow Medicine, que não são exatamente iguais, mas elas convergem
um modelo de a gente racionalizar a prática médica, né? Muitas das nossas práticas a gente foi incorporando novas tecnologias sem pensar o melhor modelo e esse excesso de uso a gente acaba não mensurando o gasto e o custo que isso traz, não só do ponto de vista financeiro, né? Eu falo que movimentos igual o Slow Medicine, a Choosing Wisely, o Less is More, eles todos convergem para tentar diminuir o famoso overdiagnosis, o overtreatment, e sem saúde baseada em evidência você não consegue efetivamente chegar a recomendações, porque é muito difícil, né, Raul? Você tirar um remédio, tirar um tratamento, falar para não fazer é algo muito mais complicado do que realmente... Eu estava atendendo hoje, por exemplo, um paciente, ele tem síndrome metabólica clássica e triglicérides alto, glicose que vem subindo progressivamente desde 2014, obeso. E ele foi no cardiologista, por exemplo, o cardiologista deu um fibrato para tratar o triglicérides. Ele foi num gastro e o gastro viu uma esteatose hepática grave, pediu para ele emagrecer tirando gordura. Ele foi no endócrino e ficou cheio de remédio. Eu falei, cara, ok, você pode até seguir esse caminho, mas tem uma coisa que talvez seja melhor do que tratar a base, tratar a raiz do problema. Sim. Como é que você vê isso, essa coisa de dar uma repensada na medicina do ponto de vista até cognitivo, de falar assim, peraí, para. Sim. De certo modo, a gente até vê agora esse movimento, que até a gente ouve falar em medicina funcional ou medicina integrativa, que é uma forma que, de certo modo, a gente observou ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, o crescimento da indústria farmacêutica, né? Eu acho que é uma coisa que grande parte dos trabalhos são financiados pela indústria farmacêutica, não há problema nesse sentido, mas que a gente acabou supervalorizando o aspecto da farmacologia, das drogas, e deixando um pouco de lado o resgate das medidas de mudança de estilo de vida, né? Se a gente olhar outros modelos, a medicina ayurvédica, no caso, a própria chinesa, isso aí anda simultaneamente em paralelo, né, de qualquer forma, né? E também o conceito por trás também do Choosing Wise, ele é muito interessante, que ele propõe criar um canal de diálogo para isso poder ser aberto e ter discussão, né? Porque também eu vejo muito paciente de convênio que chega achando que pode pedir 500 exames e ele se sente seguro de que muito exame vai trazer mais segurança para ele. Muitas vezes é uma ilusão, na verdade, né? Você ficar pedindo marcador tumoral sem ter critério, você acaba desperdiçando e criando, jogando mais exame para, às vezes, esclarecer uma situação que ficou lá em aberto, né? Se eu fizer pedir dosar marcador tumoral em cirrótico, eu vou saber que quase todos eles não estão discretamente elevados, isso significa absolutamente nada, né? Eu vou te falar que é a mesma situação do renal crônico. E é engraçado porque as pessoas, eu acho que elas são simplesmente vítimas, né? Porque criou-se, por exemplo, a indústria do check-up, e nada contra o check-up de você procurar o seu clínico, o seu cardiologista, o seu médico de referência, seja ele qual for, e passar o que está acontecendo, tentar fazer ajustes e tal. Mas essa coisa de entrar numa linha de produção onde você faz de ultrassom a ressonância, de teste ergométrico a cateterismo, simplesmente para ficar com uma falsa sensação de segurança, eu acho que é isso que talvez falte e que eu chamo de revolução cognitiva. As pessoas precisam voltar um pouquinho e entender o que é a filosofia da ciência, como tratar a ciência, como que um exame ele pode te ajudar, mas ele também pode te atrapalhar, né? As pessoas esquecem, por exemplo. Teve um editorial, acho que de uns 3 anos atrás, no New England, que falou da epidemia de nódulos na tireoide, né? Se você fizer ultrassom em quase todas as mulheres, você vai identificar um nódulo que muitas vezes não é nada demais, né? Então, são questões que às vezes simplesmente isso não é discutido, né? Então, essa iniciativa ajuda a repensar todo o modelo, né? Ensinar a novas condutas é mais fácil que você ensinar o contrário, deixar de fazer condutas, né? Fato, vou te falar, criar um mito é muito mais fácil, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Que à medida que eu comecei a assimilar esse Choose Wisely, eu passei a rever minha própria conduta, né? Em si, do dia a dia, e ver o quanto de questões que a gente ignora, numa UTI ficar pedindo raio-x todo dia, em muitos pacientes na qual não há indicação, e por aí vai, né? Raul, você quer uma coisa, como que o senso comum é perigoso, que é uma coisa que todos nós fazemos e que me incomoda já há alguns anos.
dados vitais de 6 em 6 horas. Aí a enfermeira, que está até o pescoço de burocracia, às Sim, sim. 2 da manhã ela vai lá pegar dados vitais, porque ela não conseguiu pegar à meia-noite, vai acordar o paciente para picar o Sim. dedo dele, para medir a pressão, para colocar um saturino. E, poxa, alguém tem dúvida que dormir faz parte de uma boa recuperação? E a Uhum. gente segue nessa de fazer, porque simplesmente foi passado, né? Sim. O questionar, isso que você acabou de falar, condutas que por vezes são ditas como sendo mainstream, elas definitivamente, você não consegue fazer isso se você não tiver esse mindset, que eu acho que o Sim, sim. Choosing Wisely acaba pintando muito bem. É. E outras questões também, até nessa 717 último que você fez, de trabalhos observacionais, na minha prática também. Até hoje eu respondo essa pergunta no consultório, se inibidores de bomba que são usados para gastrite, outras questões, causa Alzheimer, né? Um trabalho alemão de 2016, retrospectivo, que fez o levantamento de 13 centros, acho que alemães, em que os critérios de depressão não eram homogêneos, tinha polifarmácia misturada no meio, e o trabalho acabou emplacando e virou manchete no mundo inteiro, né? Depois saíram trabalhos prospectivos para responder exatamente essa pergunta e que até para poder responder de maneira mais adequada aos pacientes, eu acabei tendo que estudar um pouco também todos aqueles critérios de Bradford, a plausibilidade, o gradiente, todos aqueles. Então, também no dia a dia, essas questões a gente vai vendo a importância da SBE, né? De qualquer forma, né? E me conta uma coisa, Raul, você é um cara que acabou caminhando muito para o lado da pesquisa, né? Acabou fazendo um doutorado, envolto aí com o ensino dentro da academia e tudo mais. Como é que foi para você ver o outro lado? Porque eu acho que o meu curso, eu deixo isso muito claro, eu não tenho a menor pretensão de formar pesquisador. E não que seja ruim isso, é questão de realmente o meu foco é aquilo que eu faço, Sim, a sim, ponta da assistência, né? É para o claro. médico, para o dentista, para o fisioterapeuta e tal. O que o curso, em termos de visão, porque você é um cara que tem muita gente que chega no curso sem uma formação nenhuma, e eu não acho nenhum problema nisso, porque a história natural do ensino coloca isso para escanteio. Como é que foi Sim. ver esse outro lado e o que você pôs de trazer para o seu dia a dia? O que isso agregou? Por exemplo, eu achei muito prático em algumas modelo, por exemplo, para você estruturar na hora de analisar um artigo, né? Aquela questão de você botar o Ctrl F5 lá, ser randomizado, todas as questões, numa meta-análise, olhar o grau de heterogeneidade. Então, a questão de a gente criar uma espécie de um checklist na hora de analisar um artigo, acho que é fundamental em si de a gente até exatamente priorizar o nosso tempo, né? Então, acho que aquele modelo Rambo estruturado de você fazer de maneira segmentar cada item. Metodologia, por exemplo, mesmo a gente levantando trabalho, em geral, a gente não dá muita atenção de qualquer forma, né? Que é uma parte, muitas vezes, fundamental para ver se vale a pena seguir lendo esse artigo ou não, né? Por exemplo, eu vejo também agora olhando agora, aplicando parte desses princípios, como se a questão dos desfechos substitutivos, né? Tem trabalho que você não encontra o desfecho principal de redução de mortalidade e o cara se prende na questão de ter reduzido o tempo de internação, diminuído o valor da creatinina. Então, que às vezes e há um temor também que eu vejo na literatura de querer, parece que mostrar um resultado negativo é tão importante quanto mostrar um resultado positivo, né? Em si. Então, eu vejo, às vezes, conclusões de trabalhos que o desfecho primário foi negativo e o cara dá destaque a uma subanálise, numa análise pós-hoc, que o trabalho original não foi projetado para aquilo e ele desconsidera o mais importante, né? Então, na minha área, por exemplo, eu vi agora saiu a segunda edição, o American Journal é uma das principais revistas de gastroenterologia, ele fez 2 edições, uma um ano e meio atrás e outra agora em maio, só com resultados negativos, né? Isso ajuda também a gente ter uma visão mais completa de toda essa realidade, né? Isso Outra que você está questão do falando seu é curso. fato. Não, você está Então a gente falando acaba, por dos exemplo, estudos negativos e exatamente. esse viés de publicação tem sido cada vez mais combatido dessa maneira que você acabou de falar. Desculpa te cortar. Sim, sim, claro. E também a questão
E realmente, no primeiro momento, a parte do que a gente vai vendo no modelo de dieta, grande parte realmente, analisando os trabalhos ligados à alimentação, realmente, os trabalhos, a gente não tem o estudo randomizado, controlar na área de alimentação, é algo bastante duplo cego, é bastante complicado, né? Mas acho que foi interessante realmente até me aprofundar na low carb, que muitas dessas evidências, agora os guidelines estão aos poucos também se rendendo às evidências de qualquer forma. E grande parte dessa discussão eu vejo que estão fora, muitas vezes, do meio acadêmico que deveria fomentar isso, né? De qualquer forma, né? Em si. O questionamento, infelizmente, não vem de onde deveria vir. Né? Sim, sem dúvida. A Lu Parreira, que é nutricionista, está colocando assim, ó, questionar os protocolos hospitalares, especialmente quando não se é médico, é interpretado como um insulto. E eu concordo plenamente com o que ela fala. O que você acha disso? Sim, eu vejo mesmo em hospitais maiores, eu vejo aquela dieta padrão, lá vem aquele suco já 100%, né, que é glicose pura, né, e por aí vai, né. Então, realmente, eu acho que rever esses modelos em si, acho que é fundamental em si. Eu acho que, e a importância também na hora de ir atrás, a gente trazer os outros profissionais, né? Então, para a gente ter uma atuação mais completa, é fundamental a participação do nutricionista, de outros profissionais, do fisioterapeuta. Então, essa visão de modelo, em se buscar a melhor evidência, eu acho que não é só transborda, né? Para toda a sociedade como um todo, né? Você me falou aí no início que você trabalha muito com residente. Eu realmente, se tem uma das coisas que eu adoro fazer é trabalhar com essa nova geração. Você vê essa nova geração chegando a alguma coisa diferente da nossa geração em termos de saúde baseada em evidência? Porque eu até tenho visto alguns núcleos, mesmo que esparsos, disso sendo discutido com um pouquinho mais de protagonismo dentro das faculdades, das universidades. Eu que sou otimista demais ou você tem visto isso acontecer? Sim. Eu acho que agora talvez o acesso, agora talvez com a pandemia, a questão também da maior disponibilidade também de acesso aos dados de qualquer forma, os próprios clubes de revista, isso acho que de qualquer forma ajuda, acho que até você também discutir artigos em podcasts, isso hoje talvez a tecnologia vai ajudar a tornar isso aí mais palatável de qualquer forma, né? Mas o que eu percebo na minha vivência lá no servidor é que a questão de buscar evidências ou fazer uma pesquisa básica, eu acho que ainda a gente tem que melhorar bastante, né? Às vezes não eu vejo volta e meia já, pessoal, muitas vezes lá eu recebo pacientes, residentes já fizeram clínica médica e uma pesquisa mais simples a questão de você botar os descritores, aqueles específicos, cruzar essas informações. E hoje a tecnologia ajuda a gente a buscar informações de diferentes formas, né? Em si. Então, realmente, a gente tem que desenvolver o nosso filtro, realmente, na busca pela informação, né? Já que você está falando em busca, e eu gosto muito de um tecnólogo americano chamado Clay Shirk, e ele diz que não tem sobrecarga de informação, tem falência de filtro. Eu gosto muito da pirâmide Heinz, até porque ela talvez facilite a busca, mas eu vejo que você é um cara que conhece bem o PubMed. Você é um cara que realmente navega ali com certa facilidade. Sabendo navegar dessa maneira, você utiliza de uma certa maneira também a pirâmide Heinz para tentar chegar ou não? Você, na sua prática diária, você prefere utilizar o próprio PubMed mesmo, apesar da imensidão de informações? Tá. A questão desses metabuscadores, eu agora, na minha prática usual, eu não tive muito acesso ao UpToDate ou Dynamed, por exemplo, né? Então, agora tendo acesso a eles, de qualquer forma, isso ajuda também na hora de eu cruzar a informação. O PubMed é interessante que, às vezes, esses metabuscadores, eles às vezes não estão, às vezes um trabalho pré-print, alguma coisa que está assim, recém-saída, às vezes você vai encontrar primeiro no PubMed, mas é importante, às vezes, confrontar isso aí, né? E, por exemplo, às vezes você tem diferentes... No mesmo ano, por exemplo, na minha área, às vezes sai 3 guidelines, o americano, o europeu, e cada um deles não convergem, né? Em si. Então, também, outra coisa que também eu tenho tentado trabalhar, e cada vez mais, guideline não é Bíblia, né? A gente se prende a eles, é claro que eles vêm melhorando, né? A aplicação do critério grade, essas classificações ajudam a refinar,
Mas eu olhando para trás, olhando alguns guidelines ainda recentes, eles ainda são muito mais opinião de especialistas do que propriamente uma evidência forte, né? Em si. Então, isso também, guideline, é uma coisa que a gente tem que repensar o modelo um pouco, né? Eu li um editorial uma vez, Raul, que dizia que, em média, todos os guidelines, eles tinham, em média, menos de 10% das recomendações como um A do grade. Sim. Ou seja, isso que você está dizendo, de que tem muito aí de informação, de senso comum, é uma coisa óbvia. E vou te falar que existe, inclusive, spin em guideline, onde você recomenda alguma coisa e a hora que você vai no texto de apoio, o que ele está falando é quase que o oposto. Você fala assim, mas como? Principalmente, eu vou te falar, dou um exemplo aqui, dieta de baixa em proteína para paciente renal crônico. Você não tem evidência absolutamente nenhuma para justificar isso na 90% dos casos. E ele descreve isso nitidamente no guideline, por exemplo, o CADIGO, e a hora que você vai na recomendação faça. Então, como? Sim, né? sim. Então, eu acho que sem ter essa ferramenta da saúde baseada em evidência, fica difícil você confrontar essa evidência, fazer esse cruzamento de dados e ter um mínimo de opinião pessoal a ponto de você conseguir individualizar. E é essa individualização que eu acho que acaba fazendo a diferença. Sim, sim. E o próprio também, no seu curso, a questão de a gente aplicar o NNT, de utilizar isso na prática, também acaba sendo muito interessante, né? Por exemplo, na minha prática, recebo pacientes muitas vezes encaminhados, atualmente tem feito mais gasto geral, né? Pacientes encaminhados com laringite posterior, que eu cruzava a informação e via que não havia muita ligação dos pontos, né? E aí eu comecei a buscar, e a gente tem alguns trabalhos que já ajudam nesse processo de organizar, fazer uma... a gente não encontra isso com muita facilidade, mas tem trabalhos que ajudam a organizar esse modelo do NNT, né? Então, isso te ajuda, apesar de que provavelmente o NT para uma laringite sem sintomas específicos de refluxo, provavelmente você pode ser tranquilo e liberar o paciente que não tem relação com o refluxo, né? Então, essa correlação da clínica e também cruzando com o NNT dá mais respaldo para você também esclarecer isso para o paciente, né? De qualquer forma, né? Então, isso é uma coisa muito prática da gente tomar condutas de maneira mais consistente, né? Você que trabalha com gastro geral, não se fixou aí em fígado ou intestino, o que quer que seja. O que você vê, assim, dentro da sua especialidade como algo que é um senso comum muito grande e que você passou a questionar nesses últimos tempos aí, muito em função desses novos conhecimentos? Tem várias questões. Por exemplo, ficar dosando amônia em paciente com encefalopatia hepática, por exemplo. Nossa, né? Caraca. Não acrescenta nada, né? Por exemplo, né? No próprio tio, tem situações também que eu vejo o uso excessivo de inibidores de BOBA em todo paciente que entra numa UTI. Perdeu-se o critério, né? É claro que ela tem um peso fundamental em pacientes intubados, situações em terapia crítica, em situações em si, mas acaba se banalizando o uso, por exemplo, né? Então, eu vejo que algumas questões isso se deixa passar de qualquer forma, né? E também nós não aprendemos a trabalhar a questão de desprescrever, né? Isso não é simplesmente tirar a medicação, né? Nesse intervalo também que eu estava me aprofundando no tiozinho Wesley, né? Eu também tive a oportunidade, uma vivência bem interessante, que na época a nossa enfermaria da gastro lá era integrada à gastrocirurgia. Aí depois houve uma mudança da reforma lá, a gente mudou para outro andar e os cuidados paliativos vieram ao nosso lado, né? Eu confesso que eu tinha uma vivência bem pequena no cuidados paliativos na minha faculdade, né? Mas foi uma vivência bem transformadora, né? De você ver pacientes em fim de vida, não entubados, quase não invadidos, o quanto isso realmente, para quem faz cuidado paliativo, você desprescrever é uma coisa natural, né? Você tentar deixar o que é essencial naquele momento que o paciente está enfrentando, né? Então, isso também foi uma vivência muito rica para mim, né? Eu também tive a oportunidade, eu acabei entrando para o Comitê de Cuidado Paliativo da Sociedade Brasileira de Nef por causa da Choosing Wisely. Aprendi pra caramba com o pessoal, aprendi muito com o pessoal da geriatria também sobre desprescrição. E eu vou te dizer sinceramente, nesses últimos anos que eu mudei muito minha forma de fazer medicina, tem duas coisas que eu vi fazer efeito assim, para valer nos pacientes. Dieta, mudar a alimentação das pessoas, e aí eu vou falar hábitos de vida de maneira geral, porque eu me encontrei, por exemplo, na meditação, eu vi gente mudar o sono, porque eu passei a fazer orientação de higiene do sono para essa turma,
trabalhar a questão de movimento e desprescrição. Quantos e quantos idosos eu não vi, às vezes, voltarem a viver porque eu tirei meia dúzia de remédio que estavam lá, sabe-se lá por quê. Então... Por exemplo, qualidade de sono, a gente vê, tem trabalhos mostrando que você ficar 24, 48 horas sem ter um sono reparador, o seu limiar de dor aumenta, né? Então, são questões que a gente, no dia a dia, discutir saúde mental, tratar a ansiedade, são questões que acabam ficando ao largo, né? Em si, que eu vejo, assim, né? Como um todo, né? E cuidados, às vezes, por exemplo, algumas mudanças simples, às vezes, um paciente que tenha má digestão, as pessoas não pensam no mais simples, né? 70% dos brasileiros têm intolerância à lactose e muitas vezes não sabem, né? Então, vendo essa ideia, vamos tomar mais leite para ter mais cálcio e acaba criando outro problema, né? Então, acho que você tocou num bom assunto, intolerância à lactose. Eu vejo muita gente chegar no consultório e falar assim, olha, eu tomo leite ou como alguma coisa, algum derivado, e passo mal, estendo abdômen, tenho diarreia, mas eu fui no meu gastro, ele falou que eu fiz o exame que eu não tenho. Isso serve para intolerância à lactose, isso serve para intolerância ao glúten, né? Para doença relacionada ao glúten não celíaca. Como é que você trata isso no seu dia a dia e como é que você vê isso na sua especialidade de modo geral? Eu acho que aí também entra um pouco da probabilidade pré-teste, né? Por exemplo, se for um paciente que seja oriental, descendente de primeiro grau, tenha nascido no Japão, por exemplo, na China, eu vou saber que provavelmente eu dispenso o teste, porque a gente sabe que uma mutação não chegou no Oriente, né? E surgiam algumas regiões nas centrais da África, algumas regiões também do norte da Europa, né? Mas isso, grande parte da população é intolerante, né? E essa relação do paciente consumir e ter o quadro, isso muitas vezes dispensa o teste, né? A gente sabe que o teste ele vai falhar, né? Por exemplo, né? Se o paciente tiver em vigência de diarreia ou tiver tomado antibiótico uma semana antes, isso vai atrapalhar o resultado do exame. Então, às vezes também no exame você tem que saber a hora certa de indicar, né? Em si. Então, esse o teste da lactose eu considero em pacientes que têm um sintoma mínimo, a gente sabe que a intolerância em 30% são intolerantes, vai ser intolerância leve, que eu não vou mandar o paciente tomar 1 litro de leite para dizer que tem sintomas, né? Então, o teste nessas horas, mas em grande parte dos pacientes, fazendo perguntas básicas, né? Por exemplo, leite em pó é uma das coisas que mais tem lactose, por exemplo, né? Então, se o paciente toma um todinho, alguns desses instantâneos, assim, achocolatados, ele vai ter uma intolerância importante, né? Então, muitas vezes, na história mesmo, o exame ele compõe, mas muitas vezes é dispensável, né, de qualquer forma, né? Não, e eu vou te falar que eu concordo plenamente com você, ainda falo mais, né? A pessoa sente, ela passa mal, ela para de tomar, ela melhora. Por que raios o cara vai insistir em tomar a despeito do resultado do exame, né? Sim, existem alguns nuances, né? Por exemplo, se o paciente está tomando antibiótico, provavelmente ele pode temporariamente alterar a flora, e isso, então, muitas vezes, num outro momento, você pode reavaliar uma dose pequena, né? Mas no contexto geral, grande parte dos pacientes eu dispenso o teste, né? Porque ele também, mesmo o teste respiratório, que ele tem um impacto maior, ele também falha, né? De qualquer forma, né? Então, e você falou aí com relação à flora. O que você acha a respeito de prebióticos, probióticos? Assim, isso é um universo que eu acho que vem crescendo muito nesses últimos anos, de qualquer forma, mas eu me preocupo um pouco também, a gente tem que aplicar um pouco esse conhecimento nessa área, né? A ideia de modular microbiota, eu acho que isso é um universo que está crescendo muito, né? Eu vejo, tem trabalhos de fazer mapeamento genético, microbiota, eu acho que isso aí é mais a nível de pesquisa, mas eu acho que modular microbiota, o principal modelo é mudar a dieta, estilo de alimentação, isso é o caminho básico, essencial, né? O probiótico, ele pode compor, tem suas indicações, né, de qualquer forma, e eu vejo um uso, assim, muito liberal desses produtos, tudo bem, assim como polivitamínicos, por exemplo, metade da população americana consome polivitamínico achando que tá tudo bem, né? Então, às vezes, não tenho nada contra a questão, tem colegas aqui no próprio grupo que tem uma grande atuação nessa parte, né? Dr. Vitor Sorrentino, por exemplo, e outros, mas a gente também tem que ter uma visão um pouco crítica dessa parte, né? A gente sabe que, por exemplo, vitamina D em altas doses dificilmente vai causar problemas, mas se você olhar vitamina E ou vitamina A, já muda, já não é a mesma realidade. Então, também não lesar é outra coisa também que a gente vai aos poucos valorizando.
E hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, no próprio Medscape, você cruza as medicações e ele te dá as interações, né? Então, são ferramentas simples que o nosso dia a dia nos facilita muito, né, nesse sentido, né? Nós não temos a cultura, por exemplo, de relatar efeito colateral. Nos Estados Unidos, todo efeito colateral de droga, medicamento, você tem que notificar compulsoriamente, né? Então, isso também é uma coisa que também a gente tem que ficar mais atento, né? Lidando especialmente com idosos, por exemplo, né? E vou te falar que você tocou num assunto aqui que eu acho extremamente importante, que é o respeito ao colega, principalmente aquele colega que está tentando discutir de uma forma respeitosa, né? Por mais que eu possa não concordar com a conduta de alguém, escutar e tentar levar para o lado científico, eu acho algo completamente salutar e, na verdade, responsável, e é isso que faz a ciência crescer. Porque se não fosse isso, eu talvez não tivesse feito low carb e não tivesse revertido meu diabetes. Eu ia falar, não, isso é picaretagem, isso vai acabar com o meu rim e tudo mais, né? O Raul, pode falar. Não, a questão, eu vi aqui, transplante fecal, é um outro modelo de tentar modular. Isso aí são evidências, acho que o FMG, que está até capitaneando a gastroenterologia de lá, estudos nessa área no nosso meio, né? Mas a gente ainda precisa de tempo maior. Parece um modelo promissor, em si, interessante, mas ainda, como tudo que é novo, a gente tem que esperar amadurecer de qualquer forma em si. Não tem trabalho de longo prazo, mas também parece que em algumas situações ela tem seu valor, né? Em algumas situações, infecções pelo Clostridium recorrentes, que a gente às vezes não tem muito como mexer nesse momento na dieta. Então, às vezes, tem certos cenários onde parece ser uma estratégia você tem que indicar caso a caso, tem que ser bem selecionado, é um procedimento que tem lá seus riscos, mas quando bem indicado parece ajudar em certas situações, né? Rapaz, esse negócio me remete a um negócio muito engraçado. Mais ou menos uns, sei lá, 8, 10 anos, eu dando aula de saúde baseada em evidência para meus residentes, eu usava um artigo observacional de transplante fecal para falar assim, ó, até isso aqui eles publicam. E realmente, assim, a gente tem que ter cuidado. Agora já tem estudo randomizado. Exatamente. E aí, de repente, eu falei, caramba, transplante fecal pode ser que tenha razão de ser mesmo, e eu criticando. Então, realmente, eu falo que a ciência, para quem faz e respeita a ciência, ela te torna bem mais humilde. Porque você sabe que aquilo que você diz hoje pode estar errado. E aquilo que um colega às vezes está dizendo, principalmente quando está fora do senso comum, que é muitas vezes criticado, apedrejado, aquilo ali sim pode estar certo. Se você dá o benefício da dúvida, eu acho que a tendência é você se tornar um melhor profissional e realmente fazer resultados mais impactantes. Você tem essa impressão? Sim, não, sem dúvida, né? E com o tempo a gente vai avançando também nessa parte para implementar as mudanças. Lá no serviço público a gente tem muita dificuldade de conseguir sensibilizar a nutrição, por exemplo, então a gente acaba tendo que ajudar os pacientes, e hoje ajudar os pacientes a também filtrarem tanta informação, né? É importante nesse sentido, né? Então a gente ainda, é por isso que eu acho que esse grupo que você montou, de ter uma atuação multidisciplinar, acho que tem a capilarizar muito a importância disso, né? Que esse é um processo, e são questões que muitas vezes não entram nas discussões dos congressos principais tradicionais, né? Então, são questões que a gente também tem que ter uma mente aberta para poder também ter uma análise crítica, né? E uma outra coisa que também eu percebo que a gente não tem cultura de utilizar é ler carta ao editor, a réplica do autor. Isso ajuda a chamar atenção, e basicamente essas cartas elas vão atrás do quê? Dos vieses, né? É impossível a gente ter um trabalho mesmo randomizado, zerar os vieses, e a gente tenta minimizá-los em si, né? E eu acho que também esse meu aprofundamento nessa época agora da infecção pelo Covid me ajudou a enfrentar essa fase nessa turbilhão de artigos e com as diferentes drogas em si, me ajudou também a olhar isso de maneira mais crítica, né? Então veio num momento realmente bem oportuno, né? Em si, né? Essa questão de eu vou te falar que o o Covid é impressionante. Ele fez florescer aquilo que para mim já era meio óbvio, mas eu estava conversando, tem um grupo aqui de Belo Horizonte chamado Mais Evidência, que eu acabo fazendo parte. Eu não participei da fundação desse grupo, mas respeito profundamente muita gente que está lá, e a gente estava conversando sobre como que é perigoso
o medo catalisando essa ignorância científica, uma ignorância não do sentido pejorativo da palavra, mas é realmente essa não formação científica de questionar, de simplesmente passar a acreditar, simplesmente porque você viu algum tipo de associação que vai e acalenta aquele seu medo, e aí você passa a prescrever na primeira semana cloroquina, na outra você está prescrevendo anita, no outro você está prescrevendo ivermectina, e vale-se do que vai acontecer, né? A gente não tem convicção se funciona e não valoriza que aquilo ali pode trazer um efeito colateral. Simão, fazer uma randomização não é nada do outro mundo, né? Então é um processo que é fundamental, esse modelo, né? Você comparar coisas diferentes, você vai encontrar coisas que... Se você fizer uma salada de frutas, você tem que separar as coisas, né? Em si, né? Então, não, e eu vou te falar, eu estava conversando com um gastro. Né? Estava conversando com um gastro, amigo meu aqui hoje de Belo Horizonte, não sei se eu conheço, o Humberto Galizzi. O Humberto estava me mandando claro. Estudo. Galizzi é muito meu amigo. Né? Exatamente, é o grande erro dele. É o grande problema do Humberto. O Humberto me mandou a gente vira e mexe, troca depois manda um abraço para ele, hein? Pode deixar. Vou mandar a live para ele. Olha com quem eu conversei. E o Humberto me mandou um estudo hoje, um estudo observacional. Falei, pô, ele mesmo já colocou assim, outro observacional, né, Neto? Eu falei, pois é, velho. Aí ele tá assim, eu não sei por que o pessoal não randomiza. Eu falei, se você descobrir, me avisa. Por favor, porque não é um troço tão complicado assim. Então, realmente, eu concordo plenamente contigo. Mas eu acho que tem muito a ver com o modelo, sabe, Raul? Você que está dentro, participou mais ativamente da universidade, o modelo de produção de ciência é um modelo de toque de caixa, de volume, na verdade, de publicar por publicar, de não por gerar ciência que entregue valor. E a gente tem outro problema também, isso não é só na universidade, isso é uma crítica da nossa sociedade como um todo brasileira, né? Nós não temos o hábito de dar feedback, né? De buscar qualidade no atendimento, ou seja, a gente às vezes recebe feedback negativo, mas a gente tentar aperfeiçoar o sistema, que também é outra coisa que também é complicado, né? Em si, né? Você tem alguma experiência com transplante hepático, Raul? Sim, eu tive uma vivência na época da beneficência, mas conviver com o cirurgião não é algo muito fácil, né? Em si, né? Então, depois, isso é uma arte, realmente, né? Então, eu acabei, depois de um tempo... É uma rotina que, às vezes, é interessante em si, né? Você, às vezes, tem que estar vinculado a um serviço. Acho que também é um aprendizado muito grande, mas é um tipo de paciente, às vezes, que te demanda uma atenção muito especial, os cuidados como um todo, pós-transplante. Então, você tem que ter uma equipe bem organizada em si, nesse processo como um todo, né? Em si, né? Então, mas com o tempo, depois eu fui redescobrindo a gastro geral, de qualquer forma, né? Nesses seu dia a dia hoje, o que você mais trabalha? O que você mais viu no seu dia a dia? Aquela coisa assim. O feijão com arroz é a doença do refluxo, né? Disparada, né? Que eu vejo que também o clínico geral não faz o básico, né? Vamos combinar, né? E aí, na doença do refluxo, quero pegar justamente o que você mais mexe. Basicamente, o que eu vejo acontecer na regra tô com uma dispepsia, seja ela qual for, toma omeprazol. Não funcionou, você troca com atoparazol. As pessoas às vezes não fazem alguma coisa do tipo posicional, do tipo de alimentar. Você tem visto alguma coisa diferente disso acontecer no ambiente que você milita hoje, os seus residentes? Você consegue formar uma nova geração que pensa um pouquinho diferente? Sim, eu acho que isso, de certo modo, acho que eu vejo que tem melhorado de qualquer forma, né? O que atrapalha também um pouco no nosso meio é que a gente também não tem uma valorização da clínica médica, né? Você vai fazer PSF no primeiro momento, mas você não tem... Hoje, os grandes clínicos gerais entre nós são pessoas, em geral, um pouco mais velhas do que eu, né? Então, as pessoas, em geral, não querem ir para a especialidade. Então, às vezes, você também não tem uma rede básica estruturada. Então, as pessoas, às vezes, vão direto para o especialista sem ter um generalista atrelado, que acho que seria uma coisa também que ajuda nesse processo, né? Mas eu tenho visto que agora, à medida que a gente agora está tendo mais acesso em relação à valorização da dieta low carb, a importância dessas medidas como um todo,
eu acho que isso tem ajudado a gente repensar o modelo atual, vigente, né, em si, né? À medida que, é claro, mas a gente também tem que dar as ferramentas para as pessoas implementarem isso. E acho que esse caminho da saúde baseada em evidências é essencial nisso, né? Mas eu acho que ainda nas faculdades as pessoas ainda não... isso é uma coisa que tem que ser do dia a dia. Não adianta ele fazer um módulo um mês no 5º ano. Aquilo vai se perder, né? Isso tem que ser uma coisa contínua durante todo o ciclo do hospital ou do internato até a residência, né? Eu vejo que há muitos gaps nesse processo. Então, isso acaba não ficando... a parte assistencial. Então, isso ainda tem que melhorar muito, ainda eu vejo como um todo, né? Eu te diria que um curso como o meu seria completamente inútil se isso funcionasse como deveria funcionar, que é pavimentando toda a formação do profissional de saúde, né? Eu às vezes recebo perguntas de acadêmicos, tá na hora de eu estudar isso? Eu falei, quem me dera pudesse eu ter estudado isso desde o início da minha formação. Como eu teria cortado atalhos, como eu teria talvez feito melhor para vários pacientes que eu encontrei ao longo da minha caminhada. Sem dúvida. O Raul, eu lembro muito, quando eu falo de inibidor de bomba de próton, eu lembro muito, eu estava num congresso mundial em 2007, no Rio de Janeiro, e eu fiquei muito impactado com uma palestra que mostrava que o inibidor de bomba de próton, naquele momento, já era a principal causa de nefrite túbulo-intersticial. Para quem não é da área, esse é um tipo de inflamação renal que pode, em última análise, levar até o paciente para diálise. Isso é derivado de estudos observacionais, com alguns dos critérios me fugiu o nome. De Bradford Hill. Bradford Hill. E eu falei hoje de manhã, toda vez que você tem algum estudo observacional relacionado a dano, você dá mais valor do que alguma coisa que está tratando de eficácia. Sim. Desde então, eu comecei a fazer alguma coisa que minha avó mandava eu fazer, que naquele paciente que já tem uma disfunção renal que eu quero evitar. Obviamente, o paciente não tem uma doença do refluxo bem estabelecida, onde está bem indicado o inibidor de bomba de próton. Se a coisa é sintomática, passar uma dosinha de bicarbonato, porque com isso eu consigo trabalhar o ácido básico do paciente renal e tenho visto uma resposta muito boa do ponto de vista sintomático, né? Você acha que, de uma certa maneira, talvez coisas que são subvalorizadas por serem, não terem um viés econômico relacionado à indústria farmacêutica, eles têm que ser repensados em determinadas situações? Sim, sem dúvida. Às vezes a própria medicação acaba sendo mais simples em si, ela é efetiva de qualquer forma, mas realmente a questão de mudança de estilo de vida, eu percebo que doença do refluxo predomina em idosos, né? As pessoas vão envelhecendo, comem do mesmo jeito a vida inteira e acham que chega uma fase da vida que não precisa, que vai continuar assim. E a ideia a gente tem... nosso corpo envelhece como um todo, né? Então nossa digestão fica mais lenta. E a primeira coisa que as pessoas tendem a fazer é reduzir a carne, né? Carne vermelha, em geral, começa a aceitar menos. Então, as pessoas vão... A gente hoje se preocupa com sarcopenia, onde a principal estratégia é exatamente mexer com a dieta. A gente sabe que sarcopenia não é só no cirrótico, no paciente renal crônico, em qualquer situação tem maior chance de queda. Então, é uma preocupação que, às vezes, tem que atuar lá atrás. Você reverter uma sarcopenia, você já está correndo atrás do prejuízo antes. Então, isso é uma mudança e a gente sabe que a doença do refluxo, se você fizer uma... E a ideia também que a gente tem que tirar da cabeça dos pacientes é fazer dieta. Dieta tem começo, meio e fim, né? Você vai fazer um período, e a dieta vende a ideia de que você vai restringir um monte de coisa. Reeducação alimentar, eu vejo o paciente, às vezes, constipado há 30 anos, 70 anos, piorou, está tomando medicação para o Parkinson, também piora, por exemplo, e ele não bebe água na quantidade adequada, em si, e muitos não sabem o que é fibra, né? Em si. Então, eu brinco com alguns pacientes que eu acho que nutrição deveria ser cadeira básica do primeiro ano do primeiro grau, né? Em si, as pessoas passam a vida inteira sem saber os macronutrientes em si de maneira mínima, né? Então, isso também acaba... A gente tendo, e o acesso ao nutricionista ainda no nosso meio ainda não é assim. Eu tenho percebido que está aumentando, mas acho que é claro que também nós, como profissionais, a gente também tem que ter também uma visão básica do processo, né? Claro que eu já vi inquérito de nutrição, tem lá uns com 170, 105 perguntas, né? Então,
Mas acho que essas noções de que reduzir carboidrato vai ajudar no refluxo, você não precisa aplicar uma dieta low carb para melhorar o refluxo, mas, sem dúvida nenhuma, isso faz todo sentido, né? Então, você tocou num assunto aqui que eu quero até te provocar. Cada vez mais eu tenho buscado contrariar o senso comum. Não porque eu sou do contra, realmente para saber se isso de fato é uma verdade. Você tocou na questão das fibras. Fibras têm muito a ver com a questão da constipação intestinal. Mas eu tenho alguns relatos, e aí são relatos de caso, tem estudos observacionais mostrando que talvez dietas pobres em fibras e ricas, por exemplo, em carnes, podem melhorar a constipação em determinados indivíduos. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Em sua prática clínica, você tem alguma experiência com isso? Sim, é a questão que também fibra a gente tem que desmembrar elas de qualquer forma, que existem vários tipos delas de qualquer forma, né? E também a questão de como você vai fornecer essa fibra como um todo, né? Alguns elementos são ricos em fibra, mas por outro lado também alguns vegetais são ricos em carboidratos. Então existe essa questão também, né? A suplementação muitas vezes ela tem seu valor de qualquer forma, mas muitas vezes se adequando à dieta junto com a hidratação muitas vezes funciona, né? Em relação à questão da dieta carnívora, às vezes com alguns modelos também dieta sem glúten em pacientes celíacos, há uma preocupação em relação à pouca quantidade de fibra, né? Isso realmente é uma questão que ainda tem mais dúvidas do que certezas em relação a isso. Talvez a mudança da microbiota seja mais importante por trás disso, né? Então a gente sabe que tem muitos pacientes constipados que simplesmente fibra não vai ser a melhor solução, né? Então, às vezes, você tem que também diversificar, né? Como um todo, né? Raul, estamos caminhando para o final, temos mais uns 5 minutinhos aí. Eu queria, antes de fechar, te agradecer enormemente. Bate-papo nota 1000. Cara que fala fácil, além de procurar fácil, fala muito fácil, fala prático. Entregou muito valor aqui para a galera que está nos acompanhando. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Hoje, a saúde baseada em evidência para ti, ela é essencial para o profissional de saúde? E depois disso eu queria te dar a palavra para se despedir da turma aí da sua última mensagem. Tá. Não, sem dúvida, eu acho que é um caminho sem volta, né? E realmente isso eu acho que à medida que a gente começa também a se familiarizar com essas ferramentas, a primeira vez a gente olha a sensibilidade, está lá 99%. Você tem que avaliar qual a prevalência daquela doença onde você está atuando, né? Então, você tem que tirar o artigo, você não pode simplesmente replicar os números, você tem que aplicar a sua realidade, né? Então, eu acho que essa dinâmica da medicina baseada em evidência, acho que eu brinco que é um neo-iluminismo das ciências da saúde, né? Gostei. Então, isso é um processo que eu acho que é fundamental em si, né? Beleza, show de bola. Tá. Então, mais uma vez agradeço aí o convite. Essa minha iniciativa de levantar os artigos, a própria discussão da vitamina D e tudo mais, e outras questões, eu acho que teria muito mais tempo para discutir, mas acho que, de qualquer forma, agradeço aí o convite. Fiz convites, convidei vários residentes do meu serviço para também virem prestigiar aí a aula, né? E parabéns aí pela sua iniciativa, né? Que eu acho que acho que um dos caminhos para a gente ter uma medicina, uma saúde melhor no nosso país, eu acho que é fundamental esse braço, né, da saúde baseada em evidências, né? Isso aí é um dos pilares essenciais para a gente ter uma saúde realmente de qualidade para todos nesse país, né? E eu vou te falar que eu acho que o único caminho para tal é a educação, e eu cada vez mais acredito na formação dessa comunidade que vai replicar isso, porque por mais que eu consiga entregar o valor para o paciente que está dentro do meu consultório, a hora que eu entrego o valor para o profissional de saúde, ele replica para centenas de pessoas. Então, isso tem um papel importantíssimo. E eu vejo ali, o Guilherme gosta muito de falar que o nosso grupo é o Google da SBE. Eu acho que o motor de busca se chama Raul. Então, sim. Raul, muito obrigado. Foi muito bom. A gente conversaria aí pelo menos mais uma hora. Mas o Instagram já está me dando notícia aqui que falta pouco tempo. Então, turma, essa aqui fica gravada aqui no IGTV do Instagram e também vai para o nosso canal do YouTube e para o podcast da SBE Academy. Bom demais ter vocês aqui com a gente. Raul, boa noite. Turma, boa noite. Boa noite. Valeu. Valeu a todos demais. aí. Aquele abraço.
Tchau, tchau.